Ei, gente, bom dia. Quem eu não vi ainda, sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que vocês já devem ter visto, né, percebido, que hoje nós estamos com uma feira de livros, né, ali na entrada. Então, depois, né, aqui da nossa reunião pública, dei uma passadinha lá, porque tem muitos títulos muito bons, tá? Eu vou ler uma mensagem aqui do Palavras de Chico Xavier, antes de fazer nossa prece inicial. E eu abri na mensagem que diz o seguinte: acreditamos que as administrações na Terra gradativamente estão resolvendo o problema da penúria, mas até que o problema seja solucionado, admito, seja nossa obrigação auxiliar-nos uns aos outros, para que as provações da carência sejam atenuadas. Então, eu convido a todos a fechar os olhos, para que nós possamos sentir esse abraço divino que nos envolve nessa casa, sentir todas as energias positivas que os diretores espirituais dos Ceareiros de Cristo trouxeram para nos envolver nessa manhã de hoje. Hoje nós estamos aqui para buscar o nosso reequilíbrio físico, emocional, psicológico, para tentar aurir forças novas para essa nossa caminhada, rogando sempre a Deus a sua orientação, a sua proteção e que a gente consiga expandir a nossa capacidade de entendimento e de fazer o bem sempre que tivermos oportunidade. Que assim seja. Quem fala para a gente hoje é uma trabalhadora querida aqui da casa, que é a Aida. Bom dia a todos. Uma alegria poder estar aqui, né? Para a gente estudar junto. Nosso contato sempre é mais ou menos assim, bom dia, um abraço, né? Então é uma grande alegria a gente poder estudar junto, ter essa oportunidade. E a gente agradece ao Mestre Jesus, né? Que sempre está aí nos auxiliando, nos ajudando, nos fortalecendo nessa seara do Cristo, né? Nos dando essa oportunidade realmente de nos melhorarmos. E hoje, o tema que foi designado para a gente foi falar, né, essa passagem da carta de Paulo a Gálatas, que fala, né, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. E quando eu comecei a estudar, a primeira coisa que me chamou a atenção é que eu sempre gosto de lembrar que eu sou um espírito eterno, que somos os espíritos eternos. E, sabendo disso, a gente tem todo o tempo, né, que Deus nos permita para evoluir. Então, o título, enquanto temos tempo, parece que está acabando o tempo. Parece que esse tempo não é tão longo assim. Então, eu fui me debruçar para entender. E quando ele fala, né, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, ele quer trazer para a gente que é o nosso tempo, o nosso momento, a oportunidade que está sendo dada a cada um de nós. Então, o tempo nosso é agora. Nós somos chamados a trabalhar na seara do Cristo. Então, a gente não pode, né, deixar esse tempo passar, porque as oportunidades estão aí, clamando para que a gente esteja atento, né, para que a gente trabalhe, para que a gente se melhore, né, nesse processo, né, de fazer o bem, que a gente busque o nosso melhoramento, e isso urge. Porque se a gente pensar, Cristo esteve aqui na Terra há mais de 2000 anos nos trazendo uma mensagem de amor, tentando fazer com que nós entendêssemos que podemos ser mais, que podemos nos melhorar a cada dia. E para isso, o nosso Pai, né,
Ele vai nos dando oportunidades, é o tempo. Aqui encarnados, é o tempo que nós temos para fazer o nosso melhor, para trabalhar o nosso íntimo, para buscar, né, vencer as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Então, quando, né, Paulo fala, enquanto temos tempo, então é isso, para a gente não perder tempo mesmo, é para aproveitar todos os minutos da nossa existência, fazer o nosso melhor onde quer que a gente esteja, buscar, né, olhar o entorno e observar essas oportunidades que Deus vai colocando no nosso caminho. E aí ele completa, né, façamos bem a todos. Todos. Como é que a gente vai fazer bem a todos? Porque às vezes, no processo de caridade, principalmente a gente que ainda não está assim, né, com esse amor do Cristo enraizado dentro da gente, entendendo que o bem ele tem que ser natural, que ele tem que, né, sair de nós naturalmente, a gente vai buscar fazer caridade naquele irmão que às vezes nos agrada, da forma mais fácil para a gente, nas circunstâncias mais convenientes para que a gente seja caridoso. Quando, na verdade, a verdadeira transformação, ela vai acontecer naqueles processos mais difíceis. Naqueles irmãos que, para a gente estender a mão, a gente precisa vencer a nós mesmos. Como se dizem, né, a gente precisa tirar o bacon e não somente dar o ovo. Né? A história do porquinho e da galinha. A galinha vai lá, bota o ovinho e sai andando. O porquinho, quando ele dá o alimento, ele tira da pele. Então é isso. O verdadeiro bem é aquele que nos transforma. É aquele que vai tocar profundamente, intimamente a nós mesmos. Porque o trabalho da caridade, o trabalho de se estender a mão ao outro, é sim um processo de ajuda ao outro, mas muito antes disso, é um processo de transformação nossa. Quando Deus coloca as oportunidades na nossa jornada, Ele utiliza, né, dos nossos irmãos de caminhada em nosso benefício. Então não achamos que nós estamos fazendo favor, que nós somos melhores, nada disso. É nós que precisamos melhorar. E quando a gente não olha esse tempo, quando a gente se distrai, o que acontece? A gente perde essas oportunidades de melhora, da bondade de Deus para conosco. A gente perde essa oportunidade que surge nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Às vezes a gente está tão distraído, né? E a gente não consegue enxergar. E aí a gente foi debruçar e eu quis entender melhor o que vinha antes desse, né, desse versículo, desse 10º versículo lá, né, na carta de Paulo. Eu queria saber, né, o que Paulo estava falando, até mesmo para trazer de forma mais robusta esse conhecimento para vocês. E aí a gente foi, né, na carta, e é muito interessante as orientações de Paulo a este povo. E a gente vai ler aqui devagarzinho e vamos comentar algumas coisas. Vamos lá. Lá no versículo 1, né, desse capítulo 6, a gente está falando aí do 10. Ele vai falar o seguinte: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós sois espirituais, encaminhais o tal com o espírito da mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então ele está falando, olha, se algum irmão chegar para você com dificuldade, num turbilhão, olha para você, te analisa. Lembra que a transformação é nossa? Olha para você
veja se você está em condições de ajudar. E atende esse irmão com espírito de mansidão. Então, Paulo está falando, olha, a necessidade do equilíbrio, a necessidade da gente estar com Cristo dentro do nosso coração, para que a gente possa fazer esse auxílio da melhor forma possível. No item 2, né, ele vai falar, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. Então ele fala, olha, ajuda teu irmão, trabalha, porque essa é a tarefa do Cristo. Auxilia o teu irmão. Usa dos teus recursos. Ajuda ele a carregar a carga. Mas esteja equilibrado. Porque se a gente for ajudar e não estiver em condição, é arriscado a gente piorar a situação, né? Então ele nos chama para o trabalho, mas antes disso ele pede que a gente seja manso, que a gente seja equilibrado. No 3 ele fala assim, por quê? Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. O que ele está falando aqui? Olha, deixa seu orgulho de lado, tá? Você é só mais um igual a todo mundo. O trabalho é do Cristo. Não importa a nossa posição, o nosso cargo, a nossa conta bancária. Não importa nada disso. O trabalho é do Cristo. Nós estamos numa situação atualmente. Amanhã estaremos em outra. Da mesma forma que em alguns casos nós temos a oportunidade de auxiliar, em outro momento nós vamos ser auxiliados. Nós não estamos livres da necessidade da ajuda do outro. E é por isso que a gente vive em sociedade. É por isso que a gente precisa conhecer. É por isso que a gente precisa vencer o orgulho dentro da gente. Porque o orgulho atrapalha o nosso aperfeiçoamento. Quando nós nos colocamos em um pedestal, achando que a gente é mais do que o outro, a gente perde a oportunidade. Perde a oportunidade de servir e de ser servido. E nesse sentido, de ensinar e de aprender. Porque o nosso trabalho ele não vai ser feito com amor. E o trabalho sem amor, ele se perde no vento. Ele é momentâneo. Ele sacia momentaneamente. Mas o trabalho com amor, ele fixa intimamente naquela pessoa. Às vezes a gente não vai dar nada. Às vezes a gente vai dar um sorriso. E esse sorriso, ele é transformador, se ele for dado com amor. Então, Paulo vai orientar que a gente deixe o nosso orgulho de lado. E que se a gente estiver na condição de ajudar o nosso irmão, que nós possamos olhar para ele como iguais, independente daquilo que nós estejamos cedendo a ele. É um estado momentâneo de evolução do espírito. Se a gente olha para baixo, a gente vai ver irmãos caídos. Mas se a gente olhar para cima, a gente vai ver tanto espírito mais evoluído que a gente busca orientação aqui para nos melhorar. E por quê? Porque a gente ainda está tropeçando. Porque a gente ainda precisa de auxílio. E ele continua. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. E aí ele chama essa atenção para a gente da nossa transformação. Não é o que se opera no outro que faz a diferença. Cada um é responsável pelas suas obras, pela sua transformação. E dessa forma, cada um vai, se melhorar à medida que se empenhar nesse processo de trazer o Cristo para mais perto, de viver o Evangelho.
de olhar o mundo de outra forma. Então ele nos fala, olha, cada um aí vai receber as suas contas de acordo com o seu trabalho, né? E adiante ele continua. E os que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E aí, quando eu li esse versículo, eu falei assim, como assim? Então eu recebo a orientação, eu recebo o benefício, e eu tenho que devolver para aquele que me instruiu? Com tanta gente precisando, né, daquilo que eu recebi. E nesse momento, quando a gente foi se debruçar para entender esse versículo, na verdade é um chamamento de atenção que a gente precisa ir além da leitura, né? Além do que está escrito aqui, a gente precisa prestar atenção. O que Paulo está falando aqui, segundo, né, as pesquisas que nós fizemos? É que se eu recebi, eu tenho a certeza que aquele que me doou vai receber também. Que quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem. Porque quando o outro observa o meu crescimento, ele vai ficar feliz. Ele vai se sentir realizado no trabalho do Cristo. E assim a gente também, na medida em que nós estendemos a mão para o nosso irmão, nós também receberemos, em forma de realização íntima, de transformação. Quando a gente entender que o benefício que a gente faz para o outro, na essência do amor que o Cristo nos ensinou, é algo natural, que nos alimenta a alma. E a gente recebe daquilo que nós conseguimos transformar pelo amor do Cristo. É nesse sentido, é a lei de troca, de reciprocidade. Então vamos prestando atenção no que Paulo vai falando até ele chegar nesse versículo. E ele diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então a gente precisa buscar semear o bem, aproveitar o nosso tempo, porque o que nós deixarmos na estrada, nós iremos colher. Tudo aquilo que a gente semeia, e assim a gente espera que esteja semeando mais o bem, né, do que as sementinhas ruins, porque o bem ele vai se fortificar e ele vai transformar a nossa existência. Ele vai nos melhorar. É certo a lei de causa e efeito. E ele continua. Porque o que semeia a sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado, né, com as coisas materiais, em buscar as coisas materiais. E o que ele fala aqui? Olha, é necessário trabalho, é necessário evoluir, é necessário buscar. Mas da carne, fica na carne. O que a gente vai realmente levar, o que é para a vida eterna, são as questões morais. É a transformação que ocorre intimamente dentro de cada um de nós, através do trabalho no bem. E todo bem que nós fizermos, nada vai se perder. Nada vai se perder. E isso vai, né, nos transformando intimamente e fazendo com que a gente alce voos mais altos. Até esse processo de caridade do Cristo, né, esse processo que o Cristo vem nos ensinar, desse amor espontâneo, se torne natural
e a gente consiga fazer o bem a todos, não somente aqueles que nos agradam. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Se a gente não desanimar, se a gente persistir na seara do Cristo, trabalhando, né, buscando, chegará um momento em que a nossa vida vai se melhorando e aí as provas vão se diminuindo. As dores, né, vão sendo deixadas de lado. Então é uma mensagem de bom ânimo para nós. Olha, não desiste. Não acha que fazer o bem não leva a lugar nenhum. Leva sim. E a gente precisa acreditar nisso. Porque às vezes a gente trabalha no bem, a gente insiste, a gente faz, e a gente não vê o resultado. Porque nós somos imediatistas. E porque às vezes a gente espera o retorno daquilo que a gente ainda não está no momento de receber. Mas é certo que vai haver um momento em que tudo vai se tornar brandura na nossa existência. Nós somos fadados à perfeição. E a perfeição, ela vem com esse sentimento de melhora, de crescimento, de naturalidade, do amor do Cristo. E aí a gente parte, né, para o versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. E a gente volta aqui. Emmanuel, depois de a gente ter escutado Paulo falar com a gente, que a gente precisa, né? A gente precisa de mansidão, a gente precisa de socorrer o nosso irmão, a gente precisa de humildade, a gente precisa de autoanálise, né? A gente é responsável por tudo aquilo que nós fazemos. Existe a lei, né, de retribuição, né? A lei de causa e efeito que está andando aí, né, todo momento na nossa existência. Que é importante a gente pensar onde nós vamos empregar os nossos recursos, que a gente precisa de bom ânimo, de coragem, que a gente precisa lutar em favor do bem. A gente cai aqui de novo em Emmanuel. E agora sim, a gente vai, depois de ter entendido um pouquinho do que Paulo queria falar para a gente vai prestar atenção no que Emmanuel traz para a gente nessa mensagem. E ele fala assim: às vezes, o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. Vocês lembram lá do versículo 1? Quando Paulo fala da perturbação? Exatamente isso. Às vezes a gente está querendo ajudar o nosso irmão. Às vezes a gente quer fazer, a gente quer resolver, mas o ambiente está tão perturbado e a gente está tão despreparado que é preferível a gente se recolher em prece. Porque ao invés de ajudar o nosso irmão, se nós não estivermos preparados para o auxílio, a gente pode complicar mais as coisas. E a prece faz toda a diferença. A prece é um dos mecanismos mais poderosos que nós temos à nossa disposição. E ela pode ser usada a qualquer momento, em qualquer lugar. E muitas vezes a gente se esquece da prece, porque a gente quer fazer grandes feitos. A gente quer ir lá, entrar na intimidade do outro, dar a nossa opinião, resolver o problema, pegar o problema dele e falar, não, vamos resolver. Mas a gente está preparado? A gente é capaz de auxiliar realmente? E aí a necessidade de nós nos conhecermos, de nós sabermos o estágio em que nós nos encontramos. Não é brincadeira quando Santo Agostinho nos convida
há uma análise do nosso dia, dos nossos atos. É um processo de conhecimento íntimo. E a ajuda ao próximo, a gente precisa lembrar que, antes de mais nada, é uma ajuda a nós mesmos. E reconhecer que, às vezes, a gente não tem condição de ajudar, é humildade. A gente não precisa dar conta de tudo. A gente precisa auxiliar naquilo que nós sejamos úteis. Aonde a gente consegue ir com os nossos recursos. Porque todos nós temos recursos. Todos nós temos recursos. Ah, eu não tenho recurso. Temos. E Emmanuel traz um recurso poderoso que é a prece. Quem é mãe, ou quem já esteve perto de uma mãe, quando o filho está lá com a sua dorzinha de barriga, está com febre, está passando mal, e que a gente já deu todos os remedinhos, a gente já acalentou, aonde a gente recorre? A gente recorre à prece. E quantas vezes o amparo vem do alto? E aquela criança adormece, e a febre cede, o remédio faz efeito. A gente precisa entender que tudo o que acontece na nossa existência está sob a permissão de Deus. Nada acontece por acaso. Tudo acontece na hora certa, no tempo certo. Às vezes, as nossas escolhas, elas são equivocadas. Nós atropelamos, erramos. Deus nos permite. Por quê? Porque não, senão a gente seria como marionetes. E para que existência? Para que reencarnar em tantos lugares diferentes? Em tantas situações diferentes? Em tantas famílias diferentes? Em tantos países diferentes? Se nós não tivéssemos a oportunidade de mostrar o nosso mérito, Deus quer ver a nossa transformação íntima. E nesse processo a gente precisa reconhecer também os nossos limites no auxílio ao próximo. Porque às vezes a gente não tem condição. E não é problema você falar, olha, meu irmão, eu não consigo te ajudar no momento. Eu não tenho esse tipo de recurso. Mas eu posso fazer uma prece por você. E eu tenho certeza que essa prece vai ser ouvida. Porque a gente sabe que nenhuma prece deixa de ser ouvida. Nós todos somos filhos de Deus, amados por Deus. E quando a gente conversa com Ele de coração, isso ecoa e chega onde tem que chegar. E a resposta vem. Mas a gente não pode esquecer que às vezes a gente é rebelde também, né? A resposta vem, não vem do jeito que a gente quer, a gente fala, não fui ouvida. E não é verdade. Porque Deus nos dá a oportunidade a todo momento, até nas nossas frustrações. É uma oportunidade de nós vencermos a nós mesmos. E Emmanuel continua. Ele vai falar para a gente. Em muitas circunstâncias, o companheiro se mostra sob o domínio de enganos tão extensos que a forma de ajudá-lo é esperar que a vida lhe renove o campo do espírito. E aí vem de novo, a gente precisa compreender o tempo do irmão. As pessoas chegam para nós, nos mostrando alguma coisa, e a gente fala, não é assim. Não é assim. E a pessoa vem e fala, e a gente, não é não. Então a gente, da mesma forma, a gente tem que entender que o nosso irmão, quando a gente está nesse processo de fazer o bem a todos, ele também tem o tempo dele. Engraçado que a gente conversava aqui na segunda-feira passada, no nosso estudo do Evangelho, e nós falamos justamente sobre isso, né? É que às vezes a gente quer que a coisa se resolva no nosso tempo. Que a coisa aconteça. E não é isso. Tudo é no tempo de Deus.
E qual é o tempo de Deus? É o tempo que a gente leva para amadurecer, para que ocorra a transformação do espírito. Mas a gente não pode desanimar de fazer o bem. E é isso, que às vezes a gente começa um trabalho, e esse trabalho ele dura 1 ano, 2 anos, 10 anos. E ali a gente vai vendo aquele irmão, até um momento em que desperta. Assim como a gente também desperta. Se a gente olhar para a nossa, por exemplo, no meu caso, na minha mocidade, né? Como se dizem por aí, eu era muito mais cabeça dura. Hoje eu pondero um pouquinho mais. E é assim, a gente vai se transformando. E o nosso irmão também. Algumas pessoas dizem, né? Ah, meu filho não tem jeito. Esse aí não tem jeito. Esse aí não vai melhorar. E eu costumo dizer, o trabalho de uma mãe, de um pai, nunca se cessa. Porque você não pode desistir do seu filho. Você não pode desistir daquele que você tem a tutela. Você tem que orientar, você tem que insistir, porque 1 hora, lembra da semente? Ela vai brotar. Ah, mas aquele lá desencarnou e não mudou. Calma, a gente está pensando muito pequeno. Nós somos espíritos eternos. O bem não se perde, a semente boa não se perde de jeito nenhum. Então é necessário que a gente aguarde esse tempo. É necessário que a gente entenda que a gente tem que fazer o bem pelo bem. E não esperando que ele, né, floresça no dia seguinte, que as coisas se melhorem. Não! Serve e segue. Vai adiante. Ajuda. É isso, é esse o convite. Aproveita as oportunidades. Esquece do resultado. Faz por fazer. O propósito é nosso de transformação. É nosso. O outro tem o seu tempo. Emmanuel continua para a gente. Aparecem ocasiões em que determinado acontecimento surge tão deturpado que não dispomos de outro recurso senão contemporizar com a dificuldade, aguardando melhores dias para o trabalho esclarecedor. Tem situações que a gente não consegue ajudar. Tem situações que são provas. São provas. E que só vão passar no momento certo. Só vão passar no momento em que se operar a transformação, tanto daquele que está ali, né, sofrendo aquela prova, passando por aquele momento de dor, de turbulência, porque a gente, né, na posição daquele que auxilia com o verdadeiro amor, a gente se sensibiliza, né? A gente quer que a coisa resolva. E esse processo de nos sentir, né, de ser tocado pela dor do outro, ele é transformador para a gente também. Quantas situações a gente não consegue mudar? Não tem como mudar. Somente o tempo cura. Somente o tempo leva. E aí, nesse caso, a gente precisa ser resignado. A gente precisa, né, confiar em Deus. Confiar que realmente nada acontece sem um propósito. E às vezes é fácil, né, a gente falar isso quando a gente está, né, num período aí de mansidão, né, de bonança. Mas e no momento da dificuldade? É aí que a gente precisa ter o Cristo mais enraizado dentro do nosso coração. É por isso que a gente sempre busca estudar. É por isso que a gente tem que buscar conhecer a palavra do Mestre. Porque ela é um consolo nesses momentos difíceis. E quanto mais a gente tiver conhecimento, né, desses ensinamentos do Mestre, mais a gente vai poder auxiliar esse nosso irmão. E mais a gente vai se auxiliar no entendimento da vida. Porque a gente ainda consegue viver muito pela matéria. A gente vive muito pela matéria. A gente ainda é muito imediatista. A gente quer resultados.
Muitas vezes a gente até fala, mas por quê, né? Esse porquê é um problema. A gente que conhece a doutrina espírita, a gente sabe que tem um porquê. E esse porquê, ele foi escrito lá atrás, ou ele está sendo escrito hoje com a nossa negligência das oportunidades. Por a gente estar distraído na existência. Então, quanto mais a gente buscar o Cristo, quanto mais nós nos prepararmos para essa jornada, e a gente tem muito recurso para nos preparar, né? Nós estamos vivendo uma era tão boa. Antes era, né, mais difícil você ouvir falar do Cristo. Hoje não. Hoje, se você não quiser ler, você abre a internet, vai lá e escuta uma palestra. Ou tem livro, ou vem para cá, escuta, tem grupo de estudo. É cansativo? Às vezes é. Mas a preparação para o auxílio, né, para que a gente atenda esse chamado de fazer o bem a todos, ela é essencial. Porque senão a gente vai só passar pelo caminho. E as coisas que nos servirem a gente aproveita e o resto deixa para lá. Então não é momento, né, das vezes a gente se revoltar. A gente precisa entender que tem coisas na nossa jornada que a gente não vai conseguir mudar. E nesse caso a gente precisa do concurso do tempo. Né? Não dizem que o tempo é o melhor amigo? Emmanuel continua. Repontam males na estrada com tanta força de expansão, que, em muitos casos, não há remédio senão entregar os que se acumpliciam com eles as consequências deploráveis que se lhes fazem seguidas. O que Emmanuel está falando para a gente? Olha, você está trabalhando, você está ajudando, você está levando consolo, mas aquele irmão ainda continua no erro. Ele não quer mudar. Ele ainda não compreendeu. Então, deixa. Né? A gente tem duas formas de aprender na vida. E a gente que já está numa certa idade, a gente sabe que isso é realmente verdade. Quando você pelo menos eu quando era mais nova, né, e que eu ouvia as orientações da minha mãe, ela sempre falava, filha, estou falando para te ajudar. Né? Entenda que isso é o melhor. Eu nunca fui uma filha muito mal criada, não. Né? Mas algumas vezes eu discordava. Né? Eu achava que estava errado. Porque o jovem sempre acha que ele tem muita razão. Né? Falta de conhecimento mesmo, de despreparo. A gente está aqui para ser orientado quando é jovem. E aí, quando a gente às vezes dá um passo errado, principalmente, né, não seguindo a orientação dos pais, a gente é fadado, é tombo na certa. Né? Se tem algum jovem aqui, acho que não tem, né? Podia até ouvir, né? Porque já aprendi de uma vez. Né? Pai e mãe têm sexto sentido. Fala, né? Meus meninos costumam falar que boca de mãe é um problema. Né? Até do tempo a gente dá conta de mudar. Né? Tá um sol, a gente fala, leva porque vai chover. E não é que chove. Né? Mas não é experiência. Né? A gente vai passando por essa existência e a gente vai ficando mais sensível às coisas. A vida vai ensinando. E é isso, se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E a vida é assim. Então há casos em que por mais que a gente estenda a mão, por mais que se envolva, por mais que a gente queira, por mais que a gente esteja preparado, por mais que tudo esteja convergindo para aquela melhora, aquele espírito ainda não quer. Ele ainda não entendeu. Assim como a gente lá no passado também não entendia. Como a gente ainda fazia bico com os nossos pais, né? Sendo crianças espirituais. Nós ainda somos crianças espirituais. Tem alguns momentos em que a gente toma uma decisão, no fundinho a gente sabe que está tomando a decisão que não é a melhor, e a gente tropeça, e a gente fala, puxa vida, e não é que eu sabia e eu tropecei? Né? Então, é um momento, a gente não fala assim, não, essa
essa prova, né, essa dificuldade, eu quero aprender pela dor mesmo. É uma escolha que a gente faz. Mas como é que a gente vai fazer boas escolhas? Conhecendo Jesus. Então, quando esse nosso irmão não quer, como é que a gente ajuda? A gente ajuda com a prece, né? A gente ajuda com o tempo. A gente ajuda orientando que ele estude. A gente vai plantando sementinhas. E espera para ele colher. Porque na hora que colher, vai aprender. Uma encarnação, nessa, na outra, 2, 10, não importa, nós somos espíritos eternos. Quanto tempo nós levamos para estarmos aqui? Quanto tempo nós levamos para estarmos aqui buscando, né, conhecimento para nos melhorarmos? Porque ainda trazemos muitas imperfeições, muitas mazelas. Vamos lá. Entretanto, as ocasiões de construir o bem se destacam às dezenas nas horas do dia a dia. A gente conversava isso também na segunda-feira, né? Que às vezes a gente fica esperando grandes realizações, né? Um amigo nosso do estudo ainda falou, né? Tem casos que a gente fala assim, vou ganhar na loteria para fazer caridade. Né? Mas nem joga, né? Como é que vai fazer? Não vai fazer caridade nunca, né? Quando a gente quer fazer grandes realizações, muitas vezes a gente não faz nada. Lembra que a gente falou que Deus coloca as oportunidades na nossa porta? E aí eu vou lembrar que a gente está falando de um Deus que Ele é justo e bom. Um Deus que nos olha e fala assim, aquele meu filho ali, aquele filho é capaz. Aquele filho pode auxiliar. E a gente fica achando que o auxílio depende de coisas materiais, de situação de tranquilidade na nossa vida, de falta de problemas. Quando, na verdade, Deus coloca na nossa vida, em todas as circunstâncias, oportunidades de ajudar, de fazer o bem, de fazer a caridade. Enquanto temos tempo, as oportunidades, a todos. E quando ele fala a todos, pensa, quem são todos? Todos são todos, em todos os lugares. Aqueles que a gente tem maior afinidade, aqueles talvez que a gente tenha menos afinidade, né? Que a gente ainda precisa vencer a nós mesmos para que há, né, um amor incondicional. Não o outro que tem que melhorar, é a gente, tá, gente? Tudo que acontece, tudo, depende da gente. E do outro, depende do que ele faz. Então, se a gente tem dificuldade com o outro, a gente tem que esperar que o outro melhore, a gente tem que melhorar. A gente tem que parar de criar expectativa no outro. A gente tem que fazer o bem porque é por ele. Né? Porque fazer o bem faz bem. Mas então, nesse caso, qual é a oportunidade que Deus está colocando na nossa vida da gente fazer a caridade? É de juntar 50 cestas básicas? Não, é de lavar a louça. É de limpar o chão. É de olhar a criança. É de ajudar alguém a atravessar a rua. É de dizer muito obrigada. É de ser gentil na fila do supermercado com aquela moça que está te atendendo. Porque às vezes ela está precisando conversar. Às vezes as pessoas passam ali, troprar. E às vezes ela ainda tem que aguentar mau humor, falta de educação. Deus seria um Deus muito injusto se ele nos convocasse a ajudar o nosso próximo e não nos desse recurso. Nós temos os recursos que nós precisamos. A gente é que não sabe encontrar a tarefa. Porque a gente acha que a gente é bom demais para fazer pequenas coisas. Mas a transformação que a gente precisa operar, ela não é material. Ela é espiritual. Como é que se opera essa transformação espiritual? Se opera nos pequenos gestos que tocam o espírito. Os pequenos gestos que tocam o espírito. Lembra que é da carne, fica na carne?
o que é do espírito segue para a vida eterna? Lembra dessa orientação? Então, se a gente só der o alimento do corpo físico, a pessoa vai se alimentar, vai saciar a fome, e daqui a pouco esse alimento vai embora. A gente sabe que vai embora, né? E ela vai sentir fome de novo. Agora, se a gente der algo mais, está arriscado a gente despertar esse espírito para que ele crie coragem, para que ele se transforme, para que ele tenha condições de buscar o seu próprio alimento. Então é isso que a gente precisa entender. Que os recursos nós temos muitos. E Deus nos convida a utilizá-los todos os dias da nossa existência. Em todos os momentos. Sendo mais paciente com os nossos pais, com os nossos filhos. Sendo gentil, gentileza. Como a gente tem visto escassez de gentileza. Né? Não precisa de ganho e desganhos para fazer, né, doar esses recursos. E Emmanuel continua para a gente. Uma indicação prestada com paciência, né? Quantas vezes nós somos impelidos, buscados por alguém, e às vezes a gente está tão, né, que a gente não tem nem cuidado para responder às pessoas. Então, Emmanuel fala, olha, tenha paciência na sua vida. Seja brando, como, né, Paulo falou. Uma palavra que inspire bom ânimo. Lembra que às vezes a gente não tem muito o que fazer. Mas se a gente puder consolar, se a gente puder abraçar, se a gente puder ser gentil, se a gente puder escutar, né? Um gesto que dissipe a tristeza. Vocês já viram? Tem na internet que o riso, ele é contagiante. Vocês já viram essa propagandinha na internet? Que tem uma pessoa, acho que no metrô, e ela começa a sorrir, e ela começa a gargalhar, e de repente a outra do lado começa a gargalhar, e a outra gargalhando, e de repente todo mundo no trem está sorrindo. Então, se a gente tiver a capacidade de levar felicidade, alegria, algo que mude o campo vibratório das pessoas, a gente é capaz de contagiar e tirar muitas vezes a pessoa daquele poço que ela está. E isso não precisa de recurso material. E a gente fala isso porque é tão forte hoje em dia, né? Em alguns momentos da nossa existência, a gente achar que caridade é material. Não. Caridade é para suprir a fome do corpo. O material é para suprir a fome do corpo. Mas a verdadeira caridade é aquela que você alimenta o espírito, que faz a transformação. Porque senão aquele espírito doente, faminto, ele vai partir dessa terra sem aquele corpo que você fez de tudo para alimentar e não conseguiu evitar que ele se fosse. Então a gente tem que dedicar aquilo que vai perpetuar, que é o espírito. Lógico, é importante, né? Vocês imaginam vocês aqui me escutando, quase 1 hora morrendo de fome. Não tinha jeito, todo mundo tomou o cafezinho da manhã, né? A barriga ia estar roncando, não ia estar ninguém prestando atenção no estudo. É importante o alimento do corpo. Mas é importante, sim, que a gente alimente o espírito. Porque nós tomamos café, daqui a pouco a gente tem que almoçar. Agora, uma palavra edificante, né? Uma mudança, um consolo levado ao próximo, isso vai ficar no espírito ali, né? Trabalhando, operando essa memória. E Emmanuel continua, né? Um favor que remova a aflição. Analisemos a trilha cotidiana. Olha só como é que ele chama para a gente. Olha o seu dia a dia. Veja as oportunidades, o tempo, enquanto temos tempo. Enquanto as oportunidades estão a bater a nossa porta. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu
estou em casa com meu esposo. Aí, num gesto de bondade, de caridade, de servir, porque a gente é feito para servir, né? A gente está aqui para servir o mestre. E quando a gente serve o nosso irmão, a gente está servindo o mestre. Eu estou lá com meu esposo, aí ele está sentado lá na mesa e tudo, ele vira para assim, ô querida, pega um cafezinho lá para mim. Aí eu viro para ele e falo assim, ué, tem perna não? Olha só, olha o que eu criei no ambiente. Agora, se eu vir para ele, claro, meu amor, só isso que você precisa. Olha o que eu criei no ambiente. Caridade, oportunidade. Não é verdade? E às vezes a gente faz assim sem pensar, achando que faz parte do cotidiano ser ríspido, né? Ser indiferente. Quando na verdade nós somos trabalhadores do Cristo. Nós estamos aqui para servir. E lembra de uma coisa? O bem que a gente faz melhora quem? A nós mesmos. É a gente que cresce. Se a gente fizer o bem todo momento, vai chegar no final do dia, a gente vai estar assim, radiante. Porque a quantidade de vibração boa que a gente vai receber daqueles com que a gente servir, vai inundar o nosso redor, vai inundar a nossa vida e vai nos operar, fazendo com que a gente tenha mais vontade de fazer o bem. Agora, se eu não doar, eu não vou receber. Eu não vou. E se eu receber, imagina os dardos que eu vou receber. A paz e o concurso fraterno, a explicação e o contentamento são obras morais que pedem serviço edificante com as realizações da esfera física. Então ele fala, trabalho aqui na esfera física é necessário, mas é preciso edificar. É preciso. Ergue-se a casa, elemento a elemento. Constrói-se a oportunidade para a vitória do bem, esforço a esforço. E tanto um quanto noutra, a diligência é indispensável. Não vale esperança com inércia. O tijolo serve na obra, mas nossas mãos devem buscá-lo. E Emmanuel termina assim para a gente. O que ele quis dizer com isso? Olha, a gente pode ter todo o conhecimento do mundo. A gente pode fazer o melhor discurso. Mas se a gente não colocar as mãos para trabalhar, se a gente não estender as mãos, se a gente não pegar todo esse recurso, esse manancial de conhecimento e colocar, né, nessa roda da vida, aproveitando as oportunidades, aproveitando, né, essas batidas na porta a todos os instantes, não vai valer de nada. A gente precisa buscar, a gente precisa se movimentar, a gente precisa sair desse ponto, eu vou, quando, né? A gente precisa tirar da gente os recursos que nós temos. É dar o que a gente tem, no momento em que a gente tem. Isso é fenomenal. Né? O próximo estudo nosso do Evangelho, agora amanhã, na segunda, vai falar do óbolo da viúva. E é justamente isso. É quando Jesus está conversando com seus discípulos lá, né? E aquelas pessoas, né, abastadas, vão até o altar, o lugar onde coloca as oferendas, e vai lá e coloca as riquezas, riquezas e riquezas. E aí vem a viúva, pega os 2 centavos dela e coloca ali. 2 centavos diante de toda aquela riqueza. Aos olhos da matéria, de que valeria aqueles 2 centavos? Qual o significado daquilo? Né? Significante. Mas aos olhos espirituais, qual o significado? E Jesus vai trazer essa informação. Jesus fala que diferente daqueles que depositaram todas as suas riquezas ali, né, com grande fartura,
Eles apenas deram o que estava sobrando. Ela, ao contrário, deu os 2 únicos centavos dela, que ia matar a sua fome. Então, recursos nós temos, às vezes escassos, mas nós podemos dividir. Nós podemos doar. Nós podemos estender as nossas mãos. E é esse o convite, né, que Paulo e Emmanuel fazem para a gente. Paulo na carta a Gálatas e Emmanuel trazendo esse esclarecimento belíssimo. Nos convidando a aproveitar o nosso tempo, a fazer bom uso das nossas oportunidades. E mesmo diante de acreditarmos que não temos o suficiente, lembrar que Deus nos deu os recursos necessários para a nossa transformação. E que só depende da gente pegar esse tijolo e construir algo melhor. Pegar esse recurso e transformar a nossa existência, o nosso íntimo e, em consequência, a vida daqueles que vão estar ao nosso redor. Essa é a mensagem do dia para vocês. Eu espero que todos sejam amparados pelo Cristo, que Ele envolva cada um no seu amor e que estejamos, né, uma excelente semana, abençoada, com muita coragem e aproveitando muito o nosso tempo, né? As nossas oportunidades. Que Jesus nos abençoe. Aida, muito obrigada, tá? Pelo estudo da manhã de hoje. Eu quero novamente convidar todos vocês, né, para terminando aqui, passar ali na nossa feira de livros. Nós temos excelentes títulos a partir de R$2 só, tá? E quem preferir, né, em vez de comprar uma obra, levar para casa, mas que quiser ler e se aprofundar em tudo isso que a gente vem estudando aqui na casa, sabe? Nós também temos a biblioteca dos Ceareiros ali na entrada. Vocês podem ficar à vontade. Uma pessoa até me perguntou semana passada assim, mas pode entrar ali? Sim, pode entrar, pode olhar os títulos, pode olhar os livros. E a gente empresta, né, para todo mundo que tiver interesse levar para casa, ler. Então, fiquem à vontade. Vou fazer a nossa prece, convidando vocês a fechar os olhos novamente, para a gente refletir sobre tudo isso que a gente ouviu nessa manhã de hoje, sobre o que significa fazer o bem, sobre as potencialidades que cada um de nós tem de no nosso cotidiano servir ao próximo, espargir amor, bondade, benevolência, rogando aos nossos amigos e mentores espirituais que nos auxiliem a todo instante a fazer isso, a sermos ceareiros de Cristo, a trabalharmos nessa vinha do Senhor, a plantar amor, né? A fazer com que os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, tudo ao nosso redor sempre resplandeça com esse infinito amor de Deus. Que assim seja. Aqueles que desejarem, tá? Receber o passe, por favor, permaneçam em silêncio no salão.